Fala, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma revisão prática. Hoje a gente vai direto ao ponto para estruturar aquele resumo salvador para as provas de fisiologia. O nosso tema é absolutamente central para entender o corpo humano, a jornada fisiológica e metabólica dos carboidratos. A ideia é focar no que realmente importa e nas pegadinhas mais comuns. Vamos lá? Para começar a aquecer os motores, pensem na seguinte cena. A gente dá uma bela mordida num pãozinho francês. Como é que essa massa cheia de amido faz a viagem lá do trato gastrointestinal até chegar dentro de uma célula muscular, virando pura energia? É exatamente essa trajetória do macro para o micro que a gente vai destrinchar agora. O nosso roteiro hoje está super enxuto. 1. O que são carboidratos? 2. Classificação e complexidade estrutural. 3. A digestão no lúmen e na borda. 4. A absorção atravessando o enterócito. E 5. A trajetória energética celular. Começando então pelo passo 1. O que são carboidratos, afinal? Bioquimicamente falando, a definição exata é que eles são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Nome complicado, né? Mas na prática, isso só significa que a estrutura deles é formada em torno de grupos funcionais muito específicos, os aldeídos e as cetonas, sempre acompanhados de vários grupos hidroxila. Exatamente essa conformação que dita como moléculas tipo a glicose e a frutose vão reagir dentro do nosso corpo. E tem um detalhe histórico interessante. A fórmula empírica geral deles é CH2O elevado a N. Se a gente reparar bem na proporção de carbono para as moléculas de água, dá para entender perfeitamente de onde surgiu o nome hidrato de carbono. Parecia mesmo que cada átomo de carbono estava literalmente hidratado. A química moderna já sabe que tem exceções, claro, mas essa regrinha empírica é a fundação para entender a estrutura dos açúcares. Seguindo para o passo 2, classificação e complexidade estrutural. Quando a gente fala de fisiologia digestiva, o tamanho da molécula muda tudo. E as diferenças de tamanho são brutais. Nos monossacarídeos, temos uma unidade solitária de açúcar. Já nos oligosacarídeos, temos pequenas correntes, de 3 a 10 unidades. E aí, no topo da complexidade estrutural, a gente encontra os polissacarídeos, que são aquelas macromoléculas gigantescas com centenas ou até milhares de unidades conectadas. Agora, muita atenção, porque essa classificação despenca em prova. Esse é o nosso mapa de ouro. Glicose, frutose e galactose são os tijolinhos básicos, os monossacarídeos. A sacarose, a lactose e a maltose são os disacarídeos, super comuns na nossa dieta, feitos justamente por pares desses tijolinhos. E o amido, que é a nossa principal fonte alimentar, junto com o glicogênio, que é a nossa reserva animal, são os pesos pesados da categoria dos polissacarídeos. Todas essas unidades simples se encaixam de forma perfeita através das famosas ligações glicosídicas. É essa ponte, essa ligação covalente, que amarra um monossacarídeo no outro para formar o resto da turma. Entender a força e onde essas ligações ficam é o segredo para sacar como as enzimas digestivas vão trabalhar depois para desmontar esse quebra-cabeça. O que nos leva perfeitamente ao passo 3, a digestão no lúmen e na borda. A regra de ouro aqui é a seguinte: nosso intestino é extremamente exigente. Ele não absorve polímeros gigantescos de jeito nenhum. Ele exige que toda aquela estrutura complexa seja desmontada até virar monossacarídeo. E essa desconstrução rola em duas fases principais. Primeiro, a fase luminal, que é um desmonte mais bruto comandado pela amilase. Depois vem uma fase muito mais fina e minuciosa, que acontece coladinha na superfície das células intestinais, a famosa digestão da borda em escova. Na primeira fase, a amilase entra em cena quebrando agressivamente as cadeias longas do amido lá no lúmen intestinal. Ela picota as moléculas maiores em pedaços bem menores, gerando disacarídeos como a maltose, trissacarídeos como a maltotriose e uns fragmentos ramificados que a gente chama de dextrinas alfa-limitadas. A amilase é ótima, super eficiente, mas ela não entrega o serviço completo. Aí entram as enzimas da borda em escova, trabalhando ali na linha de frente da membrana do enterócito. A lactase e a sacarase quebram os açúcares do leite e os açúcares comuns. Mas, pessoal, prestem muita atenção na isomaltase. Essa é a pegadinha clássica de fisiologia. A isomaltase é vital porque é a única enzima que consegue quebrar as ligações alfa 1,6. São essas ligações que formam as ramificações daquelas dextrinas que sobraram da fase anterior. Sem a isomaltase, a digestão simplesmente não se completa. Feito o desmonte, vamos ao passo 4, a absorção. A arte de atravessar o enterócito.
Monossacarídeos adoram água, são hidrossolúveis. O problema é que a membrana da célula é hidrofóbica, ela repele água. Ou seja, eles precisam de uma escolta especial para entrar. E é aqui que a gente não pode confundir de jeito nenhum o SGLT1 com o GLUT5. O SGLT1 faz transporte ativo secundário. Ele pega a carona no sódio para arrastar a glicose e a galactose para dentro, lutando contra o gradiente. Já a frutose tem passe VIP por outra porta, o GLUT5, que trabalha relaxado, passivamente, sem precisar de sódio nenhum. Lembrar de quem faz o que aqui é essencial. Beleza, o açúcar entrou no enterócito, mas ele não pode morar lá. A missão é chegar no sangue. Para sair da célula pelo outro lado, o lado basolateral, a glicose, a galactose e a frutose usam todas a mesma porta de saída, o transportador GLUT2. Agora nunca se esqueçam de quem realmente paga a conta daquele transporte ativo inicial do SGLT1. É a bomba de sódio e potássio ATPase, trabalhando sem parar para manter o gradiente favorável. Daí para frente, os açúcares caem na circulação porta. E assim chegamos ao nosso último ponto, o passo 5, a trajetória energética celular. Imagina o cenário logo depois daquela refeição caprichada. O sangue fica cheio de glicose e o pâncreas responde liberando insulina. Essa alta na relação entre insulina e glucagão age como um maestro, dizendo para o corpo inteiro: hora de construir e estocar. O fígado e os músculos sugam essa glicose para guardar na forma de glicogênio. E o que sobra? Bom, o excesso de calorias é direcionado para o tecido adiposo, onde é estocado na forma de gordura, os nossos velhos conhecidos triacilgliceróis. Vamos consolidar tudo isso numa linha do tempo rápida. Minuto 0. A gente come o pão. Aos 30 minutos, o intestino está parecendo uma fábrica quebrando todos os polímeros. Lá pelos 60 minutos, a linha de montagem celular está frenética, jogando moléculas para dentro do sangue portal. E umas 2 horas depois da ingestão, essa glicose já está sendo puxada pelas células do corpo através de transportadores, como o GLUT4, indo direto alimentar as fornalhas das mitocôndrias. E qual o motivo de toda essa orquestra biológica tão complexa? Tudo se resume a 3 letrinhas: ATP. Essa é a moeda de energia da vida e ela precisa ser fabricada o tempo todo. Nossas células são gulosas por energia. Sem um reabastecimento constante, o ATP da célula acabaria em menos de 1 minuto. Então, da mastigação até o transporte na membrana, tudo trabalha em sincronia, só para garantir que a mitocôndria não pare de trabalhar. Fechamos o ciclo de quando a gente se alimenta. Mas pensem comigo, e se a comida acabar? O que acontece com toda essa maquinaria metabólica fantástica durante um jejum prolongado? Como é que o corpo dá meia volta em todo esse fluxo para garantir que o ATP nunca falte? É um processo de adaptação incrivelmente inteligente e vai ser o gancho exato para o nosso próximo encontro. Continuem focados nos estudos, revisem os mecanismos de transporte e até a próxima!